Tribunal Superior Eleitoral adiou para amanhã, notícia que hoje saiu há poucos instantes, a continuidade, né, Vera? A gente acompanhava lá da redação o julgamento sobre restrições ao foro privilegiado, que beneficia autoridades como senadores, deputados, ministros e o presidente da República. Até agora, tivemos apenas um voto, o do ministro Luiz Roberto Barroso, que se posicionou a favor da restrição. Atualmente, o foro vale, né, para qualquer crime atribuído às autoridades, independente de quando foi cometido. Eu começo já com você, Vera. Se as restrições forem aprovadas, qual será o movimento dos políticos para reaver a blindagem? Se você acha que isso de fato vai ser aprovado. Pois é, veja bem, Patrick Santos, vale para qualquer crime antes ou depois do mandato, não só crimes concernentes a estes mandatos, e vale para, atenção, 54.990 pessoas. É muita gente. Esse é o número de privilegiados com algum foro especial, ou nos TJs ou nos tribunais superiores, as pessoas que têm alguma distinção de foro. É muita gente. É inexequível isso. Torna a justiça algo que não consegue alcançar os poderosos, aqueles que têm mandato, aqueles que têm cargos no executivo, aqueles que têm cargos em livre provimento, os próprios juízes, os próprios procuradores, enfim, todos esses que fazem parte da casta dos privilegiados. Realmente não é razoável e realmente o Congresso, embora tenha feito alguns ensaios para se manifestar a esse respeito, não parece disposto a votar o fim do foro num futuro próximo. Na sua intervenção hoje, antes do Supremo adiar o julgamento, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse que a justiça vai se tornar inexequível e não vai conseguir dar conta do número crescente de denúncias. Eu não sei se ele deu um spoiler de que vem muito mais denúncia por aí, mas ele disse que no futuro próximo a coisa vai travar, e é verdade, a gente já está vendo o Supremo travado. E o ministro Marco Aurélio Mello disse que o Supremo tem que fazer alguma coisa para acabar com o efeito elevador, que é outra idiosincrasia do foro, que é quando a pessoa ganha o foro, ela sobe, quando ela perde o foro, ela desce. Uma das coisas que está se discutindo agora é um momento processual em que não sobe nem desce. Se começou no Supremo, continua no Supremo, se começou lá embaixo, termina lá embaixo, mesmo que a pessoa ganhe o mandato. A proposta me parece bastante razoável, a que está sendo discutida, mas a gente sempre tem que discutir. É o Supremo o encarregado de fazer essa mudança? E eu sei que o Andreasa é uma pessoa que bate muito nessa tecla. Andreasa, você consegue nos dizer algo sobre isso com a sua voz? Vai lá, Andreasa. Consigo. Vamos na fé. Olha, eu acho o seguinte, a proposta é a correta. Não faz sentido que exista prerrogativa por foro, por atos feitos anteriormente ao exercício do mandato. Não há o menor sentido. Da mesma forma, o foro precisa, uma vez no mandato, ser restrito, como a Vera disse, a atividades concernentes à função pública. Então, se o camarada vai lá e mata alguém, ele não é protegido pelo foro, obviamente. Ponto final. Estamos de acordo. É uma das poucas ocasiões em que eu concordo com o Barroso. Porém, repito, isso é matéria legislativa. Não entendo por que a Carmen Lúcia pautou isso agora. Só há uma explicação. É a única possível. E diz respeito aos processos internos do Supremo. Eles, como a Vera disse, eles estão sentindo que terão imensa dificuldade em dar conta de tudo que vem aí com a Lava Jato, se não redistribuir para outras instâncias a questão. Então, é muito menos a questão essencial do foro do que uma solução para que a corte possa tramitar, para que a corte possa funcionar e girar normalmente. E você, Madu, como é que você vê essa questão? Eu acho o seguinte, o Andreasa, ele tem razão no que se refere a ser uma questão legislativa. Só que na vida real do Brasil, infelizmente, jamais o nosso legislativo ia fazer uma restrição ao foro privilegiado, que eu acho uma enorme excrescência, né? Uma das coisas mais absurdas. Em alguns países isso aí não existe, né? Nos países mais adiantados não existe para ninguém. E é mais uma excrescência do Brasil. E os nossos deputados e senadores jamais dariam um tiro no pé. Corporativistas como são,
se for deixar essa questão para o Legislativo tratar, eles aumentariam aí desses 54 mil e tantos que já são privilegiados, para 154 mil, né? Incluir até síndico de prédio teria direito a foro privilegiado, que é uma característica do Brasil, né? Hoje eu estava, por acaso, lendo sobre Inconfidência Mineira, e é um caso mais ou menos assim, de foro privilegiado ao contrário, porque na verdade, o único que sofreu uma penalidade grave, que foi a Forca, foi o Tiradentes, que era justamente o mais fichinha de todos, né? O resto, como tinha poder, tinha dinheiro e tal, teve um foro privilegiado, foi perdoado pela Dona Maria Louca, pela coroa portuguesa. E o Tiradentes, que era só um mero curioso, né, da prática dentária e o alferes, foi pendurado na forca para exemplar. E no Brasil é mais ou menos isso, né? A justiça para todos, para os amigos, todos o foro privilegiado. Vamos torcer para que amanhã eles acabem com isso, tá? Mas eu acho que alguém deve pedir vista, né, Vera? Agora já adiaram. Eu não acho difícil alguém pedir vista, porque já teve pedido de vista disso. A Carmen Lúcia já demorou, tá desde fevereiro liberado para pauta. Agora o Andreasa pôs aí uma questão que isso pode ter sido motivado pela conclusão deles de que não vão dar conta dos processos todos da Lava Jato e outros que estão em tramitação lá. Eu não sei se uma mudança eventual do foro valeria para os processos já abertos. Eu tendo a crer que não. Que a justiça nunca retroage para prejudicar, a lei nunca retroage para prejudicar alguém. Então, nesses que já estão abertos, eu acho que a bucha continua lá. Valeria daqui para frente, passaria uma régua daqui para frente. Bom, gente, vamos... Vera. Oi, vai, Andreasa, vai lá. Então, eu estou tentando descobrir exatamente isso. Eu estava agora há pouco pesquisando, porque é controverso. Há quem defenda que não vale, que não retroage, há quem defenda que tem efeito imediato. Eu queria só acrescentar o seguinte, para fazer justiça ao Congresso, esse Congresso é péssimo, mas de fato há uma PEC, um projeto de emenda constitucional tramitando no Senado agora, nesse momento, inclusive com uma proposta de fim do foro ainda mais radical, ainda mais dura do que essa que está no STF. Então, para o bem do sistema, das instituições, o ideal seria, de fato, ser suspenso essa discussão no Supremo, alguém pedir vista e que dê a chance de que o Congresso resolva o problema que é legislativo. É péssimo quando o Supremo legisla.